Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao presbítero Cédric pela condução do culto até agora e também dar a minha palavra de boas-vindas àqueles que nos visitam hoje, que nos alegram com a sua presença, alguns mais conhecidos, outros que conhecemos pela primeira vez. Bem, especialmente para aqueles que nos visitam, a nossa igreja caminha domingo após domingo em um mesmo livro das Escrituras. E hoje nós vamos chegar à 11ª mensagem no livro do profeta Isaías, um livro maravilhoso, um dos maiores das Escrituras, com seus 66 capítulos. E nós começamos essa caminhada no dia 16 de julho. Então já estamos aí caminhando, para o terceiro mês. E durante essa caminhada temos este tema geral de todo o livro que eu quero relembrar com os irmãos ao lermos a uma só voz num bonito coral. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. É isto que o profeta Isaías, em suma, está pregando ao longo do seu longos discursos e longas profecias neste livro. Bem, nessas 10 primeiras mensagens, irmãos, que já vimos, nós cobrimos o capítulo 1 até o capítulo 12, onde temos ali uma divisão natural do livro, na qual Judá, que nesta época é o reino do sul, e particularmente o seu rei Acais, estão sendo alertados pelo profeta de que o julgamento está a caminho se eles não se arrependessem dos seus pecados, não se arrependessem da sua rebeldia, da idolatria e também das injustiças sociais que estavam acontecendo principalmente em Jerusalém. Inclusive, naquela época, o reino do norte, aí sim chamado de Israel, já estava à beira de ser capturado pelo grande império da época, o Império Assírio, e isso também serviu como um alerta usado por Isaías para o reino de Judá. Consertem a sua vida, senão vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com seus irmãos do norte. Em meio a tudo isso, irmãos, nós passamos pelo recomissionamento de Isaías no famoso capítulo 6, não é isso? Onde Isaías tem essa visão de Deus sentado no seu trono. E a partir do capítulo 6, o discurso cresce em seriedade cada vez mais. Porém, nada disso funciona. O povo não muda o seu caminho. Ele se coloca de maneira contrária à palavra de Deus, de maneira contrária ao profeta de Deus. De fato, irmãos, a palavra pregada por Isaías servia na prática de uma confirmação do endurecimento do coração da maior parte do povo de Judá e de sua capital, Jerusalém. Então, de certa forma, irmãos, Deus envia Isaías, sabendo, ele avisa Isaías sobre isso, que o povo não iria ouvi-lo, para mostrar, irmãos, que não é falta de oferta para mudar, é falta de coração para a mudança. Não é falta de oferta da palavra e da alternativa de vida com Deus, é falta de um coração quebrantado que impede que os homens aceitem aquilo que Deus tem oferecido. Em meio a isso, o profeta anuncia que Judá seria então cortada e com ela a descendência do rei Davi. Qual o problema disso, irmãos? É através da descendência do rei Davi que era se esperada a chegada do Messias. Nós sabemos que isso de fato aconteceu, porque Jesus é o Messias, mas para eles este era um aviso preocupante. Porém, apesar deste aviso do corte que Deus iria dar, em seu tempo, o Senhor iria trazer este novo rei, o Messias. Dá a ele o nome de Emanuel, ou seja, conosco está Deus, ou Deus conosco, em algumas traduções. Ele também é chamado de renovo, isto é, o broto, porque, como nós bem sabemos, se nós cortarmos uma árvore e deixarmos lá, ela simplesmente brota novamente. A vida encontra um caminho e ela brota novamente. Isso é feito através do Senhor, que traria o Messias, a raiz de Jessé, numa clara descendência, a restituição da descendência real do Messias e o cumprimento da promessa da aliança feita a Davi. Hoje, irmãos, continuando essa linha de pensamento, nós vamos, como eu falei, passar para uma nova divisão no livro de Isaías. Essa divisão, se você quiser guardar ou anotar aí no seu boletim, vai agora do capítulo 13 até o capítulo número 27. Se você lembra bem, isso é apenas 2 capítulos, certo? Até a chegada de uma nova divisão, onde as coisas começam a se afunilar até a chegada do capítulo 39. Mas tudo a seu tempo, né? Do 13 ao 27, nessa divisão, Deus trará julgamento e condenação agora às nações que estão ao redor
de Judá. Judá, o povo de Deus, está no meio e as nações que estão ao redor vão receber essas mensagens, uma após a outra, entre elas o próximo futuro poderoso império daquela época, que seria a Babilônia. Inclusive, no texto de hoje, literalmente, o texto começa com a advertência contra a Babilônia, mas não vai ficar sozinha. Além dela, Moabe, Etiópia, Egito e outros serão advertidos quanto à sua rebeldia e à sua arrogância e à sua rejeição para com o Senhor. De novo, não é falta de aviso, é falta de coração que aceita o aviso, o problema que acontecia nesses contextos. Bem, essa divisão também trará, porém, esperança. Isaías irá mostrar como que a destruição dos inimigos do povo de Deus será sucedido pelo estabelecimento do reino. E, novamente, tal dinâmica que já vimos, de certa forma, na primeira parte, do capítulo 1 até o 12, se repete e tem como objetivo qual? Afastar do meio daquela confusão e do meio daquela corrupção aquilo que nós já aprendemos que o livro de Isaías chama de remanescente, ou remanescente fiel. Queria afastar esse remanescente das práticas rebeldes e movê-lo em direção a uma crescente obediência e dedicação ao Senhor, o qual, obviamente, vem trazendo o seu reino de justiça. Então, de certa forma, irmãos, o livro de Isaías está pregando para uma pequena audiência, para esse remanescente, para aqueles que têm o coração inclinado ao Senhor. Ora, isso não é exatamente o retrato dos nossos dias? A maior parte esmagadora da população do mundo não quer nada com Deus. Pelo menos não o Deus de verdade, o Deus da Bíblia, o Deus de Cristo Jesus. Eles inventam o seu próprio Deus, eles adoram outros deuses, ou eles negam qualquer Deus, mas eles não querem saber daquilo que está acontecendo aqui. Isso é algo, meus irmãos, que no nosso caminhar vai ser expandido para alcançar um outro remanescente, as pessoas de dentre essas nações que não quiserem acompanhar a sua corrupção, serão também aceitas e serão incluídas dentro do reino. E dentro delas, na consumação dos tempos, o Senhor vai resgatar, então, esse remanescente, vamos usar o mesmo termo. Aqueles que não vão seguir o maligno, aqueles que vão se voltar para Jesus, o Messias. Bem, essa é a introdução para a gente poder entender como esse texto que vamos ler do capítulo 13 vai se encaixar nos próximos capítulos e nesse contexto que eu mencionei até o capítulo 27. Bem, dá uma olhadinha à sua esquerda e direita, vê se alguém precisa pegar uma carona bíblica com você, na sua Bíblia de celulose ou de bits e bytes, e vamos ler juntos o capítulo 13 de Isaías, a uma só voz, como dizia quando eu era pequeno, em uníssono. Não é na sua época também, César? Em uníssono. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos? Ok. Diz assim a palavra do Senhor, 13, versículo 1. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade.
Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo que for capturado será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Bem, irmãos, como nós podemos notar novamente, Isaías não está para brincadeira. Desde o começo deste livro, e agora nós vemos que ele continua, ele vem direto ao assunto, vez após vez. E a pauta agora é uma advertência que, de fato, vai ecoar por décadas e décadas. O império, do momento em que Isaías está escrevendo isso, ainda é o Império Assírio, aquele que levaria, em 722 a.C., o Reino do Norte cativo para a Síria. E o Senhor irá também alertar os assírios, mas, curiosamente, no nosso texto, antes ele dá um salto no tempo e avisa a próxima grande potência mundial, os babilônios. Em cerca de 100 anos, em 612, eles subiriam ao poder no cenário mundial, derrotando, desbancando exatamente os assírios. Ou seja, Isaías, irmãos, profetizou no 8º século antes de Cristo, certo? 700 e pouco. Os babilônios levaram o povo de Judá para o cativeiro no começo do 6º século, 597. E apenas em 539, no final do 6º século, é que isso que nós vamos ler daqui a pouco, vamos expor daqui a pouco, vai realmente acontecer. Isso, meus irmãos, é algo que criou no mundo secular um grande problema com o livro de Isaías. Porque eles não aceitam que a Bíblia seja um livro sobrenatural. Para eles, ele é um livro escrito por meramente homens, e realmente ele foi escrito por aproximadamente 40 homens, mas não aceitam que esses homens foram inspirados, movidos, iluminados, revelados pelo Espírito Santo. Então, o que é que eles argumentam? Não, este livro, isso aí que você acabou de ler, foi escrito lá pelo 4º século, depois que tudo aconteceu, o cara foi esperto, ele escreveu, e aí ele disse, olha, eu estou profetizando, mas o problema é que Deus guardou todas essas profecias de maneira que há registro e comentários de outros judeus da época mostrando que Isaías de fato escreveu esse livro antes. Fora o fato de que foi descoberto, os moços devem lembrar disso, já mencionei várias vezes, o rolo inteiro de Isaías nas cavernas de Qumran, certo? No deserto da Judéia, e esse rolo está até hoje, eu vi com esses olhos, como dizem os antigos, que a terra há de comer, no Museu do Livro em Jerusalém. Ou seja, cada vez mais, meus irmãos, os ataques contra a palavra de Deus vão caindo por terra. Isso vem acontecendo há muito tempo. Cada descoberta arqueológica, cada descoberta literária vai mostrando que a palavra de Deus realmente é aquilo que ela fala. Palavra de Deus. Bem, mas por que então Isaías está advertindo sobre algo que vai acontecer apenas há mais de 100 e tantos anos depois?
Por que em 700 e pouco ele está avisando sobre algo que vai acontecer apenas em 539 a.C.? A data diminui, né? Nós sabemos até o ano zero e começar a nossa contagem depois de Cristo. Bem, primeiro, tamanha antecedência aconteceu porque, mais uma vez, Deus está reforçando a mensagem para o povo de Judá quanto à sua soberania sobre a história e como eles eram tolos em dar as costas para o Senhor. Eles estavam largando Deus que controlava a história e deixando de beneficiar-se do Senhor para controlar a sua história. Isso era um alerta para Judá. Segundo, serviria de aviso aos povos, aos demais povos, de que o Senhor reina. Ele é soberano sobre o destino delas todas, não apenas da Babilônia, que a gente vai ver hoje, mas de todas as demais que vão vir nos próximos capítulos até o capítulo 27. Este aviso que temos, portanto, neste capítulo 13, bem como os demais que vão vir depois, para os inimigos do povo de Deus, irmãos, são avisos proféticos. No que sentido? No sentido de que se aplicam, na prática, a todos os poderes ao longo da história, para que eles não se coloquem na contramão dos propósitos eternos do Senhor na história. E isso vale, inclusive, para o futuro, para aqueles que ainda vão vir. Então, se você parar para pensar, o último grande império que nós tivemos no mundo foi o Império Romano, mas desde lá nós tivemos muitos povos que foram poderosos, como, por exemplo, os ingleses. Eles chegaram a dominar tamanhos territórios que sempre o sol estava passando em cima de um território dominado pelos ingleses, até que eles foram diminuindo seu poder, e aí surgiu, claro, a partir da década de 50, 40, 50, no pós-guerra, o poder dos Estados Unidos, e dizem que a próxima grande força mundial a dominar praticamente tudo vai ser exatamente a China. Quer seja o que for, pode ser até o Paraguai, pode ser, não importa. Todos eles têm que ouvir este aviso. O Senhor reina e Ele domina todas as coisas. Eu quero ler para vocês o Salmo 2. Olha o que o salmista coloca no Salmo 2, irmãos. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então o que o salmista está dizendo? As nações do mundo querem se livrar do domínio de Deus. Aí o que Deus responde? Versículo 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende, em seu furor, os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Mesma palavra do versículo 1. Autoridades da terra. Qual a advertência? Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O que Isaías está fazendo, irmãos, é trazer um protótipo de apelo para que o mundo se renda ao Senhor. Bem, eu já conheço a história, porque eu já li a Bíblia toda, e eu sei que o mundo não vai atender a este apelo. Não vai atender a esta advertência. Então Deus vai usar a Babilônia, Deus vai usar depois todos esses outros reinos como uma ilustração do que Ele vai fazer com o mundo. E a nossa mensagem hoje, irmãos, ela traz a seguinte, bem curta, grande ideia, para nós sintetizarmos o que vamos ver hoje. A disciplina do Senhor deve ser levada a sério. A disciplina do Senhor deve ser levada a sério. Quando Deus está trazendo um aviso, irmãos, no capítulo 13, 14, 15, 16, todas essas vezes repetidas, é porque Ele quer que os homens entendam que Ele não está para brincadeira e a humanidade precisa atentar àquilo que Ele vai falar. Este aviso desta grande ideia está no capítulo 13 e praticamente vai se repetir em todos os próximos capítulos até o 27. São variações do mesmo tema, apenas alterando o povo a quem ele é dirigido. E este aviso não é relevante, como eu disse, apenas para os dias de Isaías, mas para os séculos e nem para os séculos depois dele apenas. O nosso texto possui um forte significado escatológico para hoje e para os últimos dias.
Se trata de mais um texto, inclusive com duplo cumprimento. Se cumpre nos dias de Isaías, ou logo depois, mas se cumprirá também no fim da história, quando o Senhor da história irá trazer tudo à conclusão. Isso é algo, meus irmãos, facilmente confirmado por qualquer um que ler, por exemplo, o livro de Apocalipse de forma atenta. Eu quero trazer como amostra Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16. Depois da abertura do sexto selo, isto é, o sexto julgamento de Deus sobre a terra, olha o que nós podemos ler nesse texto. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos, aqui está querendo dizer o seguinte, os Elon Musk da vida, hoje, os Bill Gates da vida, os Rockefellers da vida, aquele camarada lá que esqueci o nome também, aquele velho lá que vive com a agenda dos George Soros da vida, exatamente, todos esses esconderam-se em cavernas e entre as rochas da montanha. Eles gritavam às montanhas e às rochas, gritavam o quê? Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Não é a política que vai salvar a gente, meus irmãos. É o Cordeiro que vai salvar a gente. Não são os poderosos dessa terra e são os enricados desta terra. É o Cordeiro que vai trazer a justiça plena e vai cobrar daqueles que estão andando na contramão da sua justiça, da sua vontade, do seu reino. Capítulo 13 e os demais, irmãos, devem, portanto, aumentar o nosso temor ao Senhor. Não medo, temor, reverência ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor da história. Esse capítulo 13 também deve levar aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que ainda não entregaram sua vida ao Senhor, a pensar muito e calmamente o que você está fazendo com a sua vida. Inclusive, aproveite. Se hoje você está aqui conosco, está ouvindo a palavra de Deus e você não tem absoluta certeza que você está deste lado vencedor, deste lado do Cordeiro, entregue a sua vida a Cristo. Entregue, porque apenas ao lado dele você pode ter garantido a sua plena e completa vitória. Senhora introdução hoje, né? Nova divisão, grande introdução. Rimou até. Vamos para o nosso texto, irmãos. Eu quero começar do versículo 1 até o versículo 6 com o nosso primeiro ponto, que vai ser o seguinte. O Senhor adverte aos desobedientes que eles serão disciplinados. Quem avisa amigo é, e o Senhor adverte a esse desobediente como um bom amigo, que eles serão disciplinados por causa das suas atitudes, da sua rebeldia. Então vamos lá. Nosso texto começa, meus irmãos, com um termo em hebraico, massá, que está traduzido na sua Bíblia, na NVI pelo menos, como advertência. Esse termo é traduzido de forma também muito bem apropriada em outra versão como peso. Em outra versão, também antiga, é traduzida como sentença. Ok. Essas três palavras, irmãos, dão a intensidade do significado de massá, que ocorre, inclusive, em Isaías, num total de 12 vezes. 12 vezes o Senhor vai dizer advertência, peso, sentença. Ele vai falar isso, meus irmãos, a diversas nações, inclusive para o seu povo também. Esse peso ou advertência, neste caso aqui, é feito contra a Babilônia, porém, não totalmente ou diretamente a ela. Você já vai entender. Nosso texto vai compreender uma longa introdução, onde Deus vai mostrar como é a sua disciplina. E aí, depois, nós vamos aplicar o que ele vai falar à Babilônia. Durante boa parte do nosso capítulo, o que nós temos é uma descrição geral de como o Senhor irá se opor aos seus inimigos por causa da sua arrogância e por terem se rebelado contra Deus. Algo que aconteceu em parte ao longo da história humana, claro, porém, vai ter o seu clímax, o seu auge, quando? No dia do Senhor, quando o Messias voltar para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque quando o Messias voltar, o mundo, em sua maior parte, vai estar de joelhos adorando o anticristo. O problema está no nome do camarada, anticristo. E o Cordeiro, o verdadeiro Cristo, virá para julgar as nações que se dobraram diante de um falso Messias. Em resumo, veremos nos dois nossos primeiros pontos, irmãos, esse e o ponto 2, a descrição dos horrores do julgamento de Deus no dia do Senhor. Somente no terceiro ponto, o profeta irá tomar o fato descrito de que Deus irá destruir os pecadores orgulhosos no dia do Senhor e vai aplicá-lo à situação da nação da Babilônia, que será o próximo grande império no tempo de Isaías. Então vamos ver, irmãos, no verso 2, acompanhe na sua Bíblia, uma bandeira
significando conquista, vitória, né? Será colocada na colina desnuda, diz o texto da palavra de Deus. Essa colina desnuda descreve as nações poderosas. A ideia aqui, meus irmãos, pode ser de um monte que já teve toda a sua cobertura florestal removida, isto é, já foi totalmente utilizada, seu tempo acabou. É uma colina já que não produz nada, que não tem mais árvores. Assim como o tempo dessas nações rebeldes estaria chegando ao fim. Elas estariam tão vulneráveis que a invasão, diz o texto, pelas portas dos nobres, já podia ser autorizada. Ninguém ia fazer emboscadas e não, ia entrar pela frente mesmo, porque ela não tinha mais como se defender daquilo que o Senhor está planejando. No verso 3, o Senhor autoriza os seus santos, isto é, aos que ele mesmo havia separado para essa missão, para que invadissem a nação inimiga, invadissem aquilo que Deus estava julgando. É interessante observar, meus irmãos, que santos, nesse contexto e pelo termo hebraico, seria melhor traduzido como santificados ou consagrados, como inclusive a versão Almeida, eu acredito, traduz. Por quê? Porque nós temos a ideia, meus irmãos, que a palavra santo é uma coisa diferente do que ela realmente é. Você fez EBD, você criou-se na EBD, a palavra santo significa separado, exatamente. Então vamos lá. Se você tem uma pessoa na sua casa com tuberculose, por exemplo, o médico vai lhe orientar que você pegue um prato, talheres e um copo e santifique para o uso daquele doente, porque o que ele está usando outros não podem usar, ok? Isso está separado. Então, nossa cabeça, a gente pensa em santo, automaticamente a gente pensa sem pecado, mas isso não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é de separado. É por isso que eu sou santo, inclusive sou pai de santo. Um santo que está lá em São Paulo, 2 que estão aqui, certo? Porque santo não é o que eu fiz, mas é o que ele fez. É por isso que nós somos santos, por causa do que ele fez. E por causa do que ele fez, nós somos separados para o uso de Deus. Então, é esse sentido, irmãos. Da mesma forma, irmãos, como em alguns lugares Deus usa expressões comuns para os seus, para quem nem o conhece. Ciro, o grande conquistador, vai ser chamado de Ciro, o meu pastor, chamado dessa maneira. E ele não era pastor de coisa nenhuma, porque ele estava a serviço do Senhor, ok? Isso dito, irmãos, Deus vai usar este exército, pensando no exército ímpio, certo? Como seu exército, para implementar a sua disciplina. E aí nos versos 4 e 5, seguindo adiante, ele sugere que esse enorme exército consagrado, separado, não será um exército simplesmente humano, mas será acompanhado, diz o texto, dos exércitos celestiais. Viu que eu falei que havia um duplo cumprimento? A Babilônia física, o império da Babilônia, foi derrotado por um exército físico, que entrou e derrubou e conquistou depois dela, certo? A gente já vai falar sobre eles depois. Mas no futuro, meus irmãos, se você lembra lá em Apocalipse, você tem também a menção de uma outra Babilônia. E no final da tribulação, o que o anjo proclama? Caiu a grande Babilônia. Vai ser, meus irmãos, um reino, vamos chamar assim, um controle mundial liderado pelo anticristo, que nos últimos dias vai cair porque o Senhor vai derrubá-la, e aí está o exército celestial sendo usado para esse fim. Em Apocalipse capítulo 19, nós lemos o seguinte, falando sobre esse exército celestial. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Eu acho engraçado, irmãos, de certa forma, isso, porque o mundo hoje quer um Jesus hippie, quer um Jesus paz e amor, quer um Jesus que fique jogando flores para os outros. O meu Jesus cavalga com uma espada desembainhada para derrotar os seus inimigos. É o que está nas Escrituras. Esse é o Jesus da palavra de Deus. É o Jesus que pega a criança, né, e
trata com amor, com carinho, que consolava aqueles que estavam sofrendo, aquele que curava os enfermos, com certeza. Mas é esse aqui também. E ele tem a roupa tingida de sangue, porque com este sangue ele remiu a cada um dos nossos pecados. Diante dessas descrições, irmãos, nossa sessão de texto termina no verso 6, advertindo as nações. Advertindo sobre o tamanho da disciplina de Deus. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. É muito interessante, meus irmãos, porque esse texto tem 2.700 anos. Parece lógico para nós, como é que está perto? Porém, essa proximidade descrita é a proximidade da perspectiva divina, não do homem. Enquanto nós contamos, irmãos, minutos e horas, o nosso Deus conta séculos e milênios. E esse dia alertado é o dia de disciplina, de destruição, não meramente humana, como foram todas as guerras dos últimos dias. Agora será uma destruição, diz o texto, da parte do Todo-Poderoso. O Senhor será o maior e principal agente de tudo o que acontecerá. Na sua leitura anual, que eu espero que você ainda esteja, e se não terminou ainda, logo você vai chegar no livro de Apocalipse. Presta atenção, meus irmãos, a partir especialmente do capítulo 4, porque o capítulo 1 é a apresentação, o capítulo 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas, do capítulo 4 em diante é onde começa a descrição da tribulação. Tudo é feito pela mão de Deus. Não tem absolutamente nada que é feito por iniciativa do homem. Então hoje, meus irmãos, os homens produzem as suas guerras, os homens fazem as suas confusões, os homens criam tudo que necessitam para destruir o planeta, mas no final, a palavra final será do Senhor e Ele vai guiar a humanidade ao seu final. O Senhor da história vai levar a história até o seu final. Então, irmãos, em primeiro lugar, o Senhor adverte aos obedientes que eles serão disciplinados. A advertência está aqui. O que será que a humanidade, o que será que nós vamos fazer diante disso? Porque o texto vai continuar. Depois de dar essa advertência, em segundo lugar, a severidade da disciplina divina não deve ser desprezada. Depois de demonstrar o que vai acontecer, Deus agora vai detalhar mais e vai mostrar, preste atenção, isto realmente vai acontecer. Olha para a história passada e veja que eu sempre cumpri aquilo que alertei que iria fazer. E aqui eu quero dar uma pausa. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você está com a sua mente, digamos assim, muito contaminada pela ideia de que Deus é amor. E você está correto, Deus é amor. A questão, meu amado, é que Deus não é só amor. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, mas Deus é guerra. Deus é graça, mas Deus também é julgamento. Deus é misericórdia, mas Deus também é cobrança. O grande problema do ser humano é que ele quer um Deus que apenas faça as coisas bonitinhas que nós gostamos que ele faça. Mas esse não é o Deus das Escrituras. Da mesma maneira que ele se identifica como o Cordeiro de Deus, ele também se identifica como o leão da tribo de Judá. E diante desse dilema, nós temos que compreender que, pelo menos no texto de hoje, ele está mostrando as suas garras, vamos chamar assim, para que a humanidade perceba que ainda há tempo para arrependimento. Pastor, mas ele não está sendo muito precipitado? Amados, o nosso texto tem 2.700 anos. E ele ainda não bateu o martelo. Gerações passaram. Literalmente, centenas ou talvez bilhões de pessoas leram este texto e outros textos e disseram, será? Por isso, nosso segundo ponto. A severidade da disciplina divina não deve ser desprezada. Na continuação, então, do nosso texto, irmãos, versículo 7, o Senhor detalha ainda mais como será severa a disciplina que virá sobre o mundo no dia do Senhor. Ele começa descrevendo que o medo será um estado de espírito constante nos homens. Mãos que tremem, coração que se derrete. Isso tudo ilustra no verso 7, meus irmãos, esse estado de pavor e medo que dominará, ao ponto de ser comparado com uma mulher em trabalho de parto. Obviamente, nós estamos lembrando ou pensando nisso há 2.700 anos atrás, quando não tinha peridural e não tinha cesárea nem coisa alguma, né? Então, a incerteza de um parto em um mundo antigo, onde provavelmente muitas mulheres até morriam, é o medo que traz aqui nessa situação. E aí, diante disso,
os homens que deveriam tomar ação, que deveriam ser agentes, que deveriam fazer alguma coisa, olharão uns para os outros chocados, parados, sem ação. Verso 8. Esse é o começo do cenário. O dia do Senhor, verso 9, é descrito apenas quanto ao que ele significa para os rebeldes. Isso é metade do que ele significa. Porque essa, irmãos, é a diferença que deve sentir um cristão, um crente no Senhor, quando lê Apocalipse, por exemplo. E uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo, quando lê o mesmo texto. Essa é a diferença. Porque quando nós lemos sobre o final dos tempos, nós lemos sobre esperança. Quando aquele que não conhece o Senhor lê sobre o final dos tempos, ele deve ficar preocupado, ele deve ficar apreensível, ele deve ficar com medo e temor, como está escrito aqui no nosso texto. Toda a destruição anunciada no dia do Senhor serve para isso, e é um prelúdio da nossa redenção final, mas ao mesmo tempo é um prelúdio da condenação final daqueles que não querem servir ao Senhor. Mas o nosso texto mostra, irmãos, esse dia cruel de ira e furor para milhões e milhões de pessoas que insistem em viver a sua vida longe de Deus, ou pelo menos inventando um Deus próprio, segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria ideia. Para eles, irmãos, esse dia, esse tempo será terrível. Nós vivemos uma cultura, hoje é muito comum, particularmente no Brasil, onde há esse Deus cultural. O que é o Deus cultural? A pessoa não sabe um versículo da Bíblia, não sabe absolutamente nada sobre Deus. De Jesus só sabe que ele nasceu no Natal, morreu na Páscoa, mas você vai fazer alguma coisa? Vou, se Deus quiser. Como assim, se Deus quiser? Você perguntou para ele? Não perguntei não, mas se Deus quiser. E muitas vezes ainda piora a situação, porque ele fala, se Deus quiser, Nossa Senhora, Padinho, Padre Cícero, aí, um monte de gente junto. Que Deus somente não é suficiente. Esse é o Deus cultural do brasileiro. O Deus da palavra, meus irmãos, é o Deus que exige de nós a nossa vida. Tim Keller falava que o evangelho não vai lhe custar muito. O evangelho vai lhe custar tudo. E esse é o nosso problema como seres humanos. Nós queremos dar um pedacinho para Deus. E Deus deseja de nós a nossa vida inteira. E aqueles que entregam a sua vida, mesmo não merecendo nada, é que faz a diferença daqueles que não entregam e devem temer aquilo que está no nosso texto. No verso 10, para continuar, Isaías fala de um cenário de escuridão natural, a qual claramente será provocada por uma força sobrenatural, pela força do Senhor. Pois no verso 11, diz o texto que o Senhor fala, eu castigarei, apontando que ele é o agente de tudo isso, é ele que está fazendo. E não apenas, irmãos, é um evento natural. A razão de tudo isso fica cada vez mais clara no versículo 11. Deus provoca esses sinais por causa da maldade, da impiedade, da arrogância, do orgulho do mundo, dos ímpios, dos altivos, dos cruéis. Aliás, esse é um tema recorrente. Desde o começo de Isaías, o profeta vem falando constantemente que o problema principal de Deus com a população de Judá, que era o seu destinatário principal, era o quê? O nariz empinado, o coração altivo, a dura cerviz, a obstinação, o pecado de punho erguido. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer assim mesmo. Pastor, mas a gente não faz isso. Irmãos, a gente não fala, mas está no nosso coração muitas vezes. Quando nós não nos dobramos, não nos humilhamos diante do Senhor. E esse é o problema dele com as nações. Acho tão interessante, meus irmãos, particularmente países que cresceram num pano de fundo supostamente cristão, como os Estados Unidos. Quantas vezes os políticos lá, às vezes para agradar uma grande fatia da população que ainda é cristã, eles terminam e tal, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus? Qual Deus? Certamente não é o Deus das Escrituras. Porque quando você vai verificar tanto a vida como até as políticas que estão sendo tomadas em países como esse, estão muito longe daquilo que Deus deseja para o ser humano. Então esse é o cenário, meus irmãos, que reflete muito a sociedade de hoje, o cenário do nosso texto, que está mais perto ainda do dia do Senhor, inclusive, do que a sociedade do tempo do texto. As razões do Senhor derramar sua ira
da forma como está detalhando no nosso texto, estão ainda muito mais presentes hoje. Altivez, orgulho, rebeldia, corrupção, adulteração da verdade estão entre os muitos pecados dos líderes do mundo de hoje e boa parte da população. Então a pergunta, meus irmãos, óbvia é: se Deus está tratando o mundo antigo desta maneira, Ele não vai tratar de maneira muito mais severa o mundo de hoje, onde esses pecados têm se aumentado, têm estado elevados à 10ª potência? Com certeza sim. O mundo de hoje vai ser cobrado pelo Senhor. Diante dessa situação, a população, versículo 12, será drasticamente diminuída. Ao que novamente, meus irmãos, volta a nossa atenção de novo para Apocalipse. Eu já falei isso várias vezes aqui em nossa igreja. Nos últimos dias, a mortandade vai ser como jamais foi vista na história humana. Quando eu estava pensando aqui, fazendo isso aqui, eu pensei em olhar no Google rapidamente qual foi o número final dos mortos da pandemia. Chegamos a quanto? 10 milhões? 15 milhões? Vamos colocar nos 30 milhões. Eu estou chutando, eu não sei. E o povo ficou completamente apavorado que era o fim do mundo. Ah, é? Então deixa eu dizer para vocês o seguinte. Em Apocalipse 6, quando o Cordeiro abrir o 4º selo, selo do julgamento, diz o texto: olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte. E o Hades, ou seja, o inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, ou seja, guerra, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quantas pessoas você acha que seriam isso se acontecesse hoje? 2 bilhões de pessoas. E os crentes que não conhecem a Bíblia estavam apavorados com a pandemia por causa de 5, 10 ou 20 ou 30, ou que se fosse 100 milhões. Cada vida é preciosa, meus irmãos. Mas eu e você precisamos conhecer as Escrituras. Que nós passamos por 2 ou 3 anos, não esteve nem perto a tragédia, a tristeza, o pânico que acontecerá quando o Senhor executar o seu juízo. Em uma só tomada. No 4º selo, em Apocalipse capítulo 6, 2 bilhões de pessoas morrerão. No verso 14 e 16, as pessoas tentarão fugir desse destino fatal, mas não adiantará, serão alcançadas. Suas famílias serão mortas, atacadas, até violentadas. Como eu disse, este não é o exército santo. São as guerras que vão acontecer durante a tribulação entre nações, uma disputando com a outra, e inclusive um lado disputando com o outro quem é o mais certo, quem vai levar até a paz, quem vai alcançar a justiça dos homens. Algo que demonstra, meus irmãos, que esses exércitos estão realizando o plano do Senhor, mas não são do Senhor. São ímpios que se voltarão contra outros ímpios durante os piores dias da humanidade, como eu já disse, a qual a Bíblia chama de tribulação. Diante desse aviso, meus irmãos, eu quero lembrar o que Paulo nos fala em Gálatas capítulo 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é um verso, irmãos, cujas verdades são importantes para que a humanidade jamais esqueça. Eu e você também. Aí eu pergunto, você tem removido Deus da sua história? Você tem ignorado o fato de que a história de verdade não é a seu respeito, mas é a história dele? Ou seja, é virtualmente impossível que você consiga remover Deus, o Senhor da história que é dele. Alguns anos atrás, a filha do famoso evangelista Billy Graham foi perguntada no programa de rádio, TV, não lembro bem, se Deus tinha abandonado os Estados Unidos. A razão da pergunta é porque havia acontecido mais um daqueles tiroteios de escola, que infelizmente já aconteceram tantos lá, que no Brasil tivemos uns 2 ou 3, que lá tiveram 2 ou 3 centenas. E o entrevistador perguntou, Deus abandonou os Estados Unidos? E a filha do Billy Graham respondeu que não, eram os Estados Unidos que tinha abandonado Deus. Em 1962,
a Suprema Corte proibiu orações públicas nas escolas americanas, nas escolas públicas. Proibiu. Mas ainda estamos bem. Semana passada, na escola da minha esposa, estavam reunidos em oração por causa de um problema que havia acontecido com alguns alunos e tal. A escola foi chamada para orar, pacificamente. Quem não quer fica quietinho no canto, mas nós vamos orar. Uma escola pública, em Boa Vista, no Brasil. Desde 1962, isso é terminantemente proibido numa escola americana. E paulatinamente continuaram substituindo Deus por ideologias e por ensinos que negavam, inclusive, a sua existência. Então, na verdade, meus irmãos, foram os Estados Unidos que deram as costas a Deus, que abandonaram a Deus. A mesma coisa tem acontecido em inúmeros países, inclusive países que foram transformados há 500 anos pela reforma protestante. A fé evangélica, a fé bíblica, a fé cristã transformou esses países. Passado o ganho que eles tiveram com a reforma, eles começaram a paulatinamente dar as costas e atentar ao existencialismo, ao ateísmo, ao modernismo, ao racionalismo, ao ponto de que hoje, em algum desses países, é quase impossível você conseguir pregar o evangelho sem ter alguma oposição. Eu estou falando de Europa, eu não estou falando nem de um país muçulmano ou comunista abertamente. Esse é o cenário, essa é a situação. Esses países buscam remover as superstições cristãs das suas escolas, das suas famílias, do seu governo. E já estão pagando um alto preço por isso, mesmo que não percebam. Porém, o preço final eles vão pagar quando o Cordeiro executar a sua ira, e isso não vai ser possível eles deixarem de perceber. A severidade da disciplina divina, meus irmãos, não pode ser desprezada. Ela é real. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas ele não toma o culpado por inocente, e ele também é justiça. Aí nosso texto vai chegar onde eu falei. Primeiro e segundo ponto, esse é o cenário da disciplina de Deus. Do versículo 17 ao 22, nosso terceiro ponto, agora sim, Isaías vai aplicar estas verdades à Babilônia, quase 200 anos de antecedência, para avisar que ela também deveria botar as suas barbas de molho. Terceiro e último lugar, irmãos, a disciplina dos desobedientes procede do próprio Deus. Ela não é alguma coisa do acaso, ela não é uma coisa da coincidência, ela não é simplesmente um desenvolvimento da história, mas é o próprio Deus que traz essa disciplina sobre os desobedientes, neste caso, que iria julgar a Babilônia. Então, a partir dessa altura do texto, irmãos, Isaías personaliza o que havia falado até agora. Do verso 1 até o verso 16, o Senhor está descrevendo o seu juízo, está dando os detalhes do juízo, do que acontecerá, inclusive do que virá também nos últimos dias. Agora, esta advertência, este peso, é aplicada à Babilônia de forma específica. Mas quem é a Babilônia nos dias de Isaías, no final do 8º século, quando ele profetizou? A Babilônia, meus irmãos, era apenas um país forte, porém não era nada perto do enorme Império Assírio. Territorialmente, eu calculo que a Babilônia era 15% do tamanho que o Império Assírio ocupava. Ele nem estava no retrovisor do Império Assírio. Era um país respeitável, mas fique lá, que nós estamos muito bem poderosos aqui, e havia, digamos assim, essa guerra fria, vamos chamar assim, este mútuo respeito, em que o Império deixava a Babilônia lá no seu canto. Esse não era nem sequer um país que oferecia alguma ameaça ao próprio povo de Deus, por enquanto. A advertência feita aqui é para o futuro, quase 200 anos no futuro, depois dos dias de Isaías, depois dos dias de Jeremias, quando a Babilônia de fato seria um grande império. Esse aviso é para ainda depois, chegando nos dias de Daniel, já idoso, quando acontece a queda da Babilônia. Para quem eles caem, meus irmãos? Como acontecerá? Diz o verso que eles caem diante dos medos. O Senhor da história não apenas sabia como, mas quem seria os agentes que ele colocaria para esses eventos. Como bem diria Daniel, o próprio Daniel que viveu na Babilônia, 1 século e meio depois, ele escreveria o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem.
Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então Deus já fala através de Daniel para Nabucodonosor, que está ouvindo essas palavras, que é o Deus de Daniel que decide quem vai governar e quem não vai. Você lembra que Nabucodonosor pagou para ver se era verdade? Ele foi avisado por Daniel depois que ele devia se humilhar diante do Senhor. O que ele faz? Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei com meu poder. O que aconteceu com esse homem, irmãos? Viveu entre os animais do campo. Foi disciplinado pessoalmente por Deus. E lá naquele texto diz, até que olhei para o alto, e vou resumir numa palavra só, e reconheci que Deus é Deus. Meti a minha viola no saco, meu rabo entre as pernas, e dei glória ao Deus dos céus. Meus irmãos, não é uma boa estratégia, não é uma boa ideia levantar o pulso contra o Senhor. Vai por mim, dá errado, dá ruim, dá BO. A Bíblia é repleta de exemplos que a melhor coisa que nós temos para ter uma vida abençoada é nos humilhar diante do Senhor. Por quê? Porque Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Porque quando nós nos humilhamos, irmãos, diante de um Deus santo, veja bem, se eu me humilhar diante de um ímpio, o que é que faz? Ele pisa no pescoço, pisa na cabeça, dá um chute na barriga e diz, é isso aí. Mas quando eu me humilho diante de um Deus santo, Ele me abraça, Ele me consola, Ele me honra, Ele me abençoa segundo o seu propósito. É completamente diferente. Então é vantajoso. E Daniel diz essas palavras, Nabucodonosor demorou a entender. Mas voltando para o nosso texto. Isaías profetiza que a queda da Babilônia aconteceria, como eu disse, pelas mãos dos medos. Eu sei que você está vendo que não tem nenhum acento ali, e você pode ler medos, mas a pronúncia correta são os medos, que vieram do país ou da região da Média. Em Daniel capítulo 5, 30 a 31, vemos a confirmação dessa profecia. Esse é o capítulo, meus irmãos, onde Belsazar estava reinando, certo? E uma mão invisível escreveu o quê? Mene, mene, tekel, farsim. Tradução, foste pesado na balança e achado em falta. Belsazar, você não dá nem para a saída. Você não é nem metade do rei que Nabucodonosor era. Aí como é que o texto termina, meus irmãos? Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. 100 e tantos anos depois, quase 200, de Isaías profetizar, o texto que está diante de vocês se cumpre. Por isso que eu digo, entrega a sua vida a Jesus, o Deus da história, o Senhor da história, inclusive da sua história. Você está preocupado com amanhã? Não se preocupe, Deus já esteve lá. Peraí, pastor, o senhor confundiu os tempos verbais. O senhor falou amanhã, disse que Deus já esteve. Você está preocupado com o mês que vem, com o ano que vem? Você está preocupado porque já falaram agora que tem uma nova doença do morcego, sei lá do que, hoje eu falei, pronto, já vou inventar uma nova vacina. Já vou inventar alguma coisa para ganhar dinheiro de novo. Não se preocupe, meu amado, Deus já esteve lá. Ele conduz, controla. Não há absolutamente nada na história da humanidade que aconteça sem a sua soberana permissão. E aí, então, Dario conquista a Babilônia, cumprindo o texto. Os medos, meus irmãos, fizeram isso porque eles estavam em franca expansão. Como isso aconteceu? Eles fizeram uma aliança com a Pérsia. Certo? Lembra do Rodrigo Montoro fazendo lá o rei da Pérsia lá? Pois é. Então, a Média e a Pérsia fizeram esta aliança e era este reino que agora sobe ao poder. O verso 17 também nos dá uma característica interessante sobre eles. A sua motivação não era o que a gente pensa. Impérios se expandem pela busca da fama, do poder, do dinheiro, mas não os medos. Eles não buscavam ouro nem prata, eles não buscavam riqueza. Ou seja, irmãos, não adiantava tentar comprá-los, tentar suborná-los, tentar oferecer tributos.
Isso funcionou muitas vezes, impedindo que uma nação ou império continuasse com os planos de conquista. Muitos países, inclusive Israel e Judá, fizeram isso. Entregavam o seu ouro que tinha para que os conquistadores não levassem. Lembra que uma vez eles tiraram todo o ouro, os escudos de ouro que Davi havia colocado no templo, e o rei tirou tudo e entregou para uma nação estrangeira, tipo assim, se a gente pagar vocês vão embora? Vamos. Não funcionaria com os medos, porque diz o texto, eles não estavam nem aí para o ouro ou para a prata. A motivação deles, irmãos, era o domínio, e eles dominavam pelo medo, levando morte e destruição por onde passassem. É isso que nos revela o verso 18. A morte seguiria os medos por onde eles passassem. Eles removeriam os jovens, os quais eram, claro, a maior resistência que poderiam encontrar. E sem essa proteção, diz o texto que eles não olhariam, isso é o que está o texto literalmente, eles não olhariam com amor maternal para os bebês e as crianças. Em outras palavras, a mínima atitude humana esperada não viria dos conquistadores medos. Eles iriam matar todos. A afirmação do verso 19, no final, irmãos, não se referiu à destruição literal da cidade capital logo após a sua queda diante dos medos, uma vez que os medos e persas preservavam as suas conquistas e usavam as instalações da onde eles conquistavam. A destruição, porém, se refere ao poder, ao domínio babilônico que chegaria ao fim. Mas ainda assim, meus irmãos, o declínio para que este cenário se cumprisse plenamente, que você vê no final do nosso capítulo, já havia começado. A Babilônia, no seu auge, como diz o texto, a joia dos reinos, era considerada como uma das maravilhas do mundo. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos jardins suspensos da Babilônia. Algo que deixava os seus próprios conquistadores sem fôlego. Como eles iam destruir isso? Eles iam usufruir. Isso consistia, meus irmãos, essa fama, essa joia dos reinos, primeiro porque era um reino muito antigo. A Babilônia já havia sido a cabeça de um grande império antes da Assíria chegar ao poder. Também, meus irmãos, a Babilônia era admirada como uma fonte de literatura, fonte de arquitetura e de outras artes que passaram dela para a Síria e para outras nações da Ásia. Lições de astronomia, não astrologia. Astronomia, física, geometria, arquitetura, engenharia, a Babilônia era famosa por tudo isso. Também, meus irmãos, ela era famosa pela magnificência das suas instalações e dos seus reis, que inclusive provocava a admiração dos próprios assírios. Então, com o passar do tempo, ela cresceu em riqueza e esplendor, e tudo isso havia lhe tornado, diz o texto, o esplendor do orgulho dos babilônios. Isso explica a sua tão repetida e completa destruição como de Sodoma e Gomorra. Deus já disse, não aceita orgulho, a altivez dos homens. Mas o ponto principal, meus irmãos, de toda essa descrição está no verso 19. Olha aí. Ela seria destruída por Deus. Este é o ponto central de Isaías. Este é o argumento central. Mostrar que este não era um povo com quem o povo de Deus devia se iludir, como havia se iludido com a Síria. Tal aviso era importante, meus irmãos, porque pouco tempo depois de Isaías escrever isso, o rei Ezequias iria receber de forma amigável emissários da Babilônia. Está lá no capítulo 39. Então já é um alerta, não faça aliança com eles, porque eles serão destruídos, eles estão contrários ao Senhor. Isaías está então advertindo previamente aquele rei de que esse império também receberia o juízo de Deus. Esse juízo, versos 20 a 22, incluiria o declínio progressivo. A Babilônia nunca mais seria habitada. Esta parte da profecia, meus irmãos, não recebeu o seu cumprimento imediato nos séculos, mas ao longo dos séculos se passando. Olha como aconteceu. Ela é conquistada pelos medo-persas, não é isso? Então, na época de Ciro, certo, que sucedeu a Dario, até Alexandre o Grande, a Babilônia foi uma das principais cidades desses impérios. Alexandre o Grande ficou tão impressionado com ela e com a excelência da sua situação que planejou transformá-la em capital, mas logo ele morreria. Porém, a Babilônia começou a declinar seriamente com aqueles que vieram depois de Alexandre, os Seleucidas.
E aí, meus irmãos, cada passo que ia surgindo e as políticas, ela foi declinando e declinando até o ponto em que Trajano escreveu, o imperador romano, da sua admiração por aquela cidade. Mas quando no século XII, muitos anos depois, Tudela escreveu que não havia mais nada, só ruínas. Era uma atração turística para as pessoas visitarem as ruínas, não sobrava nada. Os escritos desse homem diziam que apenas havia, adivinha só, animais selvagens. Não é exatamente o que Isaías escreve na sua profecia? Meus irmãos, Deus não joga damas, Ele joga xadrez. Naquele joguinho de damas que a gente resolve em 15 minutos. É um longo jogo de xadrez. E assim como Ele prometeu, assim se cumpriu. Até os detalhes. Ali diz que o árabe não armaria sua tenda ali. Olha que interessante. Os árabes tinham um sentimento supersticioso sobre os montes da Babilônia, achando que eles eram repletos de espíritos malignos. Então eles não se atreviam a ir acampar lá. O texto também diz que o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Sabe por quê? Porque o chão está cheio de substância química nitrosa que não produz nada que dê para alimentar os rebanhos, para que um pastor iria levar para os montes da Babilônia. Até os mínimos detalhes do nosso texto a gente consegue encontrar na literatura como se cumprindo. E aí nosso texto termina para mostrar o que Deus iria fazer. Último versículo, última frase. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Por quê? Porque a disciplina do Senhor, meus irmãos, deve ser levada a sério. Com todos esses detalhes, com tudo aquilo que o Senhor fala aqui, nós precisamos voltar-nos cada dia mais reconhecendo na nossa vida e na vida da sociedade como há uma necessidade de se voltar para o Senhor com seriedade, sabendo que o nosso Deus não brinca, que o nosso Deus não passa pano, que o nosso Deus não passa a mão na cabeça. Quando nós o louvamos e o servimos, nós seremos com certeza recompensados e abençoados. Mas aqueles que se voltam contra o Senhor estão se voltando a perigo e custo daquilo que vai acontecer. Algumas considerações só para nós encerrarmos. Primeiro, a certeza da disciplina do Senhor sobre os desobedientes precisa gerar em todos nós, irmãos, arrependimento e mudança. Particularmente quem tem vivido a sua vida longe do Senhor, mas também se você o tem servido. Se você tem vivido longe do Senhor, volte-se totalmente para Ele. Mas se você já anda com o Senhor, analisa a sua vida. Não viva uma vida pela metade. Não viva uma vida, meus irmãos, querendo um pé no reino e um pé no mundo. Não viva a sua vida querendo agradar a Deus apenas no domingo, mas esquecendo-se durante a semana de que você tem um Deus na sua vida. Jamais alguém foi prejudicado por analisar a sua vida e ver se está livre dessas repreensões do Senhor e se precisa atentar para ela. Muito pelo contrário. O exame diário, irmãos, diante da palavra de Deus, no seu devocional, diante de uma mensagem como essa, a verificação e a análise constante, Senhor, em que eu tenho lhe desagradado, só traz bênção na nossa vida. É por isso que o salmista diz no Salmo 139, sonda-me, Senhor. Porque o salmista tinha um desejo sincero, espera-se diário, de que Deus lhe mostrasse todo dia o que ele precisava mudar. Precisamos fazer a mesma coisa. Segundo, nós podemos muitas vezes, irmãos, de forma equivocada, passar pano para o erro das pessoas. Porém, mesmo exercendo a sua misericórdia tantas vezes, é algo de muita sabedoria não brincar, porque Deus não faz a mesma coisa com a sua disciplina. Nós podemos fazer isso, mas Ele não faz. Sim, Deus pode decidir ser misericordioso, mas isso não deve afrouxar a nossa atitude. A seriedade, meus irmãos, da disciplina do Senhor, apesar da sua misericórdia, deve nos levar constantemente ao rasgar de vestes, ao arrependimento no pó, usando as imagens do Antigo Testamento. A ter um coração em arrependimento diante de um Deus que tanto fez por nós. Finalmente, precisamos compreender que muitas vezes o mundo ou pessoas ímpias serão usados por Deus, assim como Ele usou impérios ímpios para disciplinar outros reinos ímpios, mas também para disciplinar o seu próprio povo. O que eu quero dizer?
Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos sofrer na mão de pessoas que não conhecem o Senhor e o Senhor está por trás disso. O Senhor está agindo para nos alertar, para chamar a nossa atenção, para que nós possamos mudar o nosso caminho. É verdade, muitas vezes os servos de Deus sofrem injustiças, mas outras vezes o que nós sofremos é porque nós demos brecha, demos espaço, demos oportunidade. E é comum no meio evangélico falar assim, a coisa está feia, o diabo se levantou. O diabo não saiu nem da cadeira. Foram as minhas ações, foram as minhas escolhas, foram os meus erros que proporcionaram que aquilo acontecesse comigo. Qual a solução? Simples. Arrependimento e mudança. Exatamente o que o nosso texto traz. Exatamente o que a palavra de Deus nos fala. Davi, meus irmãos, recebeu, inclusive, palavras de humilhação como vindas de Deus. Quando ele estava saindo de Jerusalém, fugindo do seu próprio filho, um homem chamado Simei gritava e jogava pedras no rei. Alguns dos seus soldados, inclusive seus sobrinhos, os filhos de Zeruia, ficaram ofendidíssimos e queriam defender o seu rei. Davi disse, ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Davi sabia do seu erro e sabia que Deus estava usando um ímpio para mostrar a ele o tamanho da necessidade de arrependimento. Eu e você, meus irmãos, especialmente por vivermos em um país com tamanha liberdade como o Brasil, precisamos ser mais severos conosco mesmos. A polícia não vai entrar por ali, muito pelo contrário, a polícia está sentada bem ali, bem ali, bem ali e ali também. O governo não pediu a minha mensagem com antecipação para poder censurar, como acontece, inclusive, até hoje na China. Temos total liberdade. Isso, muitas vezes, irmãos, não é algo bom. O exagero da liberdade provoca, muitas vezes, leniência minha para comigo. Provoca um tipo de sedentarismo espiritual. Então, num texto como hoje, irmãos, aonde tamanha disciplina e ira do Senhor foi demonstrada que vai acontecer para com os ímpios e para com as nações, o que eu devo fazer? Ainda bem que não é comigo. Não, essa não pode ser a minha atitude. A minha atitude primeira deve ser, Senhor, obrigado por tua graça, porque não é comigo. Porém, poderia ser. Eu preciso olhar para a minha vida, para as minhas escolhas, para a minha segunda-feira, irmãos. Porque ser crente no domingo, ser cristão no domingo é molinho. Põe a roupa de crente, penteado de crente, as palavras de crente. Mas e amanhã na sua repartição? E amanhã no seu departamento? E amanhã na sua escola, na sua faculdade? É lá que as transformações que o Senhor tem provocado na sua vida verdadeiramente precisam falar alto. Que Deus nos ajude para tanto, irmãos, se possamos levar o nosso Deus sempre muito a sério. Deus querido, muito obrigado por este texto que atravessa 27 séculos para falar conosco hoje, em 2023, da nossa necessidade de nos voltarmos com seriedade e sinceridade para o Deus da nossa vida. O Deus que não brinca com a nossa salvação, não brinca com a nossa santidade, não brinca com absolutamente nada que Ele tem investido tão abundantemente e graciosamente na nossa vida. Este Deus merece a mesma dedicação, a mesma excelência, o mesmo comprometimento da nossa parte. Que assim o seja, que esta semana Teu Espírito traga esta palavra constantemente às nossas vidas, aos nossos corações. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.